Fala rapaziada, bom dia, sejam bem-vindos à Flageral nesse dia 23 de setembro. Ontem fez 6 anos que a gente perdeu o nosso vovô da Flageral, eterno vovô, meu pai, porra, que saudade galera, que saudade. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um novo patrocinador pro Flamengo, sobre o nosso Sub-20, né, que dispensou o Felipe Tereza, que teve o contrato rescindido. Já eu explico o motivo para vocês. E a gente vai falar também sobre Flamengo e Estudiantes, né? Um árbitro sinistro foi escolhido para esse jogo. E a gente vai falar um pouquinho também sobre Flamengo e Vasco. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E se vocês puderem e gostarem do vídeo, deixe o seu like e se inscreva na Flageral, que ela tem tudo da base ao profissional. E rapaziada, falando agora sobre patrocínio, o Flamengo tem um novo patrocinador que é a farmacêutica Medley. Ele fechou um patrocínio para os esportes olímpicos. A gente sabe quanto que é importante para esses esportes ter um patrocínio forte, ter ali uma segurança, né? Principalmente porque no Brasil os patrocinadores não olham tanto para esses esportes. Então o Flamengo acertou com um novo patrocinador para os esportes de basquete, ginástica artística, polo aquático, natação, nado artístico, judô, vôlei, canoagem e também o remo, né? A logomarca ela deverá estar presente no centro de treinamento dos esportes olímpicos, assim como nos uniformes das equipes de judô e de ginástica artística. O acordo inclui também conteúdos digitais em colaboração com o time do Flamengo, ressaltando a importância do equilíbrio da saúde mental e também da formação de atletas de alto rendimento. É isso sobre patrocínio, apenas uma curtinha aqui. A gente sabe que o manto sagrado é o manto mais procurado por todos os patrocinadores brasileiros, né? E a gente agora consegue fechar para os esportes olímpicos. Isso é excelente. Quanto mais patrocínio, melhor para a marca e melhor também para os cofres rubro-negros. É isso. Medley, seja bem-vinda. Todo mundo já te conhece e agora vai conhecer cada vez mais. E a rapaziada, falando agora sobre o nosso Sub-20, mais especificamente sobre um jogador chamado Felipe Tereza, né? Felipe Tereza, que por muitos anos vestiu vermelho e preto, mas na data de ontem teve o seu contrato rescindido. Jogador, autor de gols importantes, né? Mas, ao meu ver, era um jogador muito inconstante. Às vezes ele entrava, decidia, mas na maioria dos jogos ele ficava no banco de reservas e quando entrava, passava em branco. Mas relacionado aos seus gols importantes, ele que foi o autor do gol do título em 2024 contra o Olympiacos, final do Mundial Sub-20, no apagar das luzes. Ele foi lá, mandou para o fundo do barbante e fez a alegria da nação rubro-negra. E os últimos gols marcados pelo jogador foram contra o Santos. Em julho desse ano, pelo Campeonato Brasileiro da categoria, o Flamengo venceu por 2-1, 2 gols do Felipe Tereza. Mas, segundo relatos da imprensa, né, e a notícia foi passada em primeira mão pelo Guilherme do canal Flazoeiro, o jogador teve o seu contrato rescindido, principalmente por problemas disciplinares e desempenho, né, falta de comprometimento nos treinamentos. Então o Flamengo, como está reformulando o Sub-20, resolveu rescindir um contrato, achou melhor, né, tirar esse jogador, até para não influenciar outros atletas. Eu trabalhei como encarregado no Porto e eu cuidava de uma equipe com 4 ajudantes, um conferente, ainda tinha um guindasteiro para fazer parte da equipe, né? Apesar do guindasteiro exercer um trabalho que dispensasse muitas das vezes a orientação do encarregado. Mas relacionado aos ajudantes, eu sempre tive um relacionamento muito bom com os funcionários, tá? Nunca tive problema, tanto que vários ajudantes de outros berços, são chamados berços, né? Onde atracam os navios, eles pediam para vir para minha equipe pelo modo que eu tratava as pessoas. Eu acho que todo mundo deve ser tratado da mesma forma, independente de cargo, de cor, de físico, de qualquer coisa, pô. Eu acho que todo mundo é igual, né? Tem o cérebro do mesmo tamanho, tem capacidade de aprender, assim como outras pessoas. Só que eu tive problema com um funcionário que
ele falava que iria fazer uma coisa e fazia outra, né? Às vezes dava para fazer um quarto de hora ali, deixar um funcionário descansar, e muitas das vezes esse funcionário não voltava, prejudicando toda a equipe. Eu avisei uma, duas, na terceira vez eu pedi a troca desse funcionário, ele pediu para ficar na equipe, mas não dava, dei uma chance, duas chances. Na terceira, para não prejudicar mais, eu resolvi trocar ele de equipe, né? Dispensar o funcionário. Pode ter ocorrido algo parecido em relação ao Felipe Tereza, né? Porque tem vários jovens jogadores chegando do Sub-16, chegando do Sub-17, no Sub-20 do Flamengo. Então, a dispensa do jogador foi por causa da parte disciplinar e também por causa dessa situação relacionada aos treinamentos. Então, é isso. Tentei fazer uma analogia aqui com um trabalhador comum de CLT, e eu queria saber a sua opinião. Vocês deixariam o Felipe Tereza no Flamengo ou vocês enxergam que novos ares farão bem ao ex-jogador rubro-negro? Sua opinião é importante, por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, vou falar um pouquinho aqui sobre Flamengo e Vasco e também sobre Flamengo versus Estudiantes. Vamos começar falando sobre Flamengo e Vasco, o jogo já aconteceu. A minha sensação, o meu sentimento é realmente sentimento de derrota, apesar da gente ter jogado um clássico. E rapaziada, clássico não tem favorito, tá? Eu sei que o time do Flamengo tá em outro patamar, né? Se a gente comparar o time do Flamengo com o time do Vasco, é sem comparação. Essa é a verdade, sem clubismo nenhum, mas é sem comparação. O elenco do Flamengo está muito acima, mas clássico é realmente uma caixinha de surpresas. E realmente não tem favoritos. A gente empatou um jogo que a gente precisava dos 3 pontos, até porque o Palmeiras está fungando no cangote do Flamengo. Por pontos perdidos, está até à frente do rubro-negro, porque eles têm um jogo a menos e tem um ponto a menos. Se eles vencerem esse jogo a menos, eles ultrapassam e ficam 2 pontos à frente do Flamengo. Então a gente não pode vacilar no Brasileirão. O Felipe Luiz entrou com time misto, reserva, mas segundo o próprio treinador, foi por causa da não recuperação de vários atletas e o risco de lesão. E aí eles ficariam de fora dessa partida quinta-feira contra os Estudiantes, tá? Em relação aí ao Alan, que eu queria destacar, ele é um volante que tem qualidade, só que ele precisa melhorar em relação aos passes, né? Ele chega, olha para frente e toca para trás, olha para o lado e toca para trás. E a falta que o Jorginho tá fazendo nesse time é uma falta gigantesca, porque é um jogador que consegue fazer muito bem essa ligação da parte de volante até mesmo para o ataque ou para o meio atacante. Ele consegue quebrar essas linhas adversárias, coisa que o Alan não consegue. Tem que treinar mais, tem que melhorar o seu passe, pelo menos foi o que eu vi nessa partida. Em relação ao Rossi, contra o Ceará ele já tinha errado, porque para mim o gol do Vasco foi um erro do goleiro Rossi, que é um espetacular goleiro, faz defesas incríveis, como fez um pouquinho antes do gol que a gente tomou contra o Vasco, mas precisa também melhorar em relação a essa saída do gol, principalmente quando a bola é erguida na segunda trave. Então, em relação ao Rossi aí, eu acredito que nos treinamentos o treinador de goleiros consiga resolver esse problema que para mim é um dos únicos problemas que o Rossi tem, porque é um goleiro muito seguro, né? Com a bola nos pés e também fazendo defesas ali, principalmente no X1. Então, em relação ao Flamengo e Vasco, o meu sentimento é de derrota, queria saber o que você sentiu nesse empate rubro-negro. E falando sobre Flamengo versus Estudiantes, jogo quinta-feira. O Flamengo está se preparando, né? A gente aguarda na expectativa para a volta do Jorginho, que é um jogador que faz muita diferença no meio-campo rubro-negro. Em relação à arbitragem, é complicado, né? O Rojas vai apitar esse jogo, o mesmo árbitro que inventou um pênalti para os Estudiantes nas oitavas de final e classificou os Estudiantes para as quartas da competição da Libertadores. Então, complicada essa situação, a gente terá que jogar contra os Estudiantes e, ao meu ver, também contra a arbitragem. Mas é isso, queria só fazer um resumo aqui sobre Flamengo e Estudiantes, também sobre Flamengo e Vasco. Vamos para cima deles, se Deus quiser, com a classificação quinta-feira para as semifinais, mas já adianto para vocês, será uma guerra, será uma batalha, um jogo que separará os homens dos meninos lá na Argentina.
E rapaziada, uma curtinha sobre o Mundial de Basquete, que fim da linha pro Flamengo, né? Terminou pro rubro-negro, Flamengo ficou na 4ª colocação, perdeu a disputa do 3º lugar pro Al-Ahly, e a gente fazendo uma retrospectiva do que foi o Flamengo nesse Mundial, rapaziada. O Flamengo por uma bola não passou pra final, e eu digo o porquê. No primeiro jogo, contra o NBA League, foi um jogo, cara, totalmente emocionante, rapaziada. Aqui, ó, fico arrepiado só de lembrar. Por quê? Foi uma partida que a gente estava perdendo por uma diferença de 20 e tantos pontos, acho que 26 pontos ou 23 pontos. Isso no segundo quarto. E quando a gente chegou no último quarto, a gente conseguiu virar o jogo de uma forma épica, espetacular, com várias bolas de 3 caindo na cesta do adversário. Só que a gente vacilou muito em arremessos livres, né? Quando a gente sofre uma falta e vai fazer aquele... Vai executar o lance livre, né? Melhor dizendo, a gente errou muitas bolas. Acho que a gente perdeu em torno de 11 pontos. E no finalzinho do jogo, a gente... com 2 pontos na frente, a gente errou no ataque, né? O jogador do Flamengo foi tocar a bola, tocou errado. O jogador adversário marcou o ponto. E no apagar das luzes, faltando 2 segundos, a gente deu uma brecha ali. E um placar que estava 1 ponto na frente pra gente, acabou que eles fizeram 1 ponto no último lance e reverteram o placar. A gente perdeu a primeira partida, a gente venceu a segunda partida, né? Então eu digo que se a gente tivesse controlado melhor a bola na primeira partida, tivesse feito alguns arremessos ali corretamente, arremessos livres, a gente estaria na final contra o time espanhol. Mas basquete é assim, é emoção pura. No segundo jogo a gente levou para prorrogação, vencemos, mas é isso, rapaziada. Resumindo aqui o que foi o Flamengo no Mundial de Basquete. Valeu, nação, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.